Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, amém? Estamos felizes com o Senhor Jesus, mais uma vez, Ele tem nos dado essa oportunidade, estamos aqui para falarmos a palavra de Deus e meditarmos nesse tema tão maravilhoso, sobre Jó. Eu quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam os seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Jó oferecia, meus irmãos, meus amigos, holocaustos, segundo o número de seus filhos. 7 filhos, 7 holocaustos. 3 filhas, 3 holocaustos ao Senhor, em prol dos seus filhos. Porque dizia Jó: porventura meus filhos pecaram e blasfemaram de Deus no seu coração? E assim Jó fazia continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás veio entre eles, meus amados. Satanás se infiltrou no meio dos filhos de Deus e veio perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu lá o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, meus irmãos, Satanás quis dizer assim: Jó serve a Deus sem ter nada em troca, ou seja, ele serve a Deus de graça, sem ganhar nada, sem receber nada. Aí continuando, porventura não cercaste tu ele de bens, e a sua casa, tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema de ti e na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor.
Meus amados, meus irmãos, primeiramente, Satanás tem mão. Deu para tirar a conclusão aqui. Tem mão. Toca a tua mão nele. Em tudo que ele tem. Mas nele você não toca. Irmãos, o que eu quero comentar com vocês a respeito das provações. Jó é um exemplo de provação. Se der seguimento a toda essa passagem, a história de Jó, chegamos até onde Jó esteve no pó, com lepra, sofrendo, foi praticamente posto fora de casa, porque um leproso não pode conviver com os demais familiares. Ele primeiramente perdeu os filhos, 7 filhos e 3 filhas. Satanás tocou na coisa mais importante, mais principal. Jó tinha um amor muito grande pelos filhos dele. Ele sacrificava, sacrifício, holocausto a Deus, em prol dos seus filhos. Ele tinha um amor muito grande pelos filhos. Jó, ele fazia tudo pelos filhos. Ele se preocupava com os filhos. Será que meus filhos pecou? Então eu vou oferecer ao Senhor um sacrifício a cada madrugada, em prol de um filho meu, de uma filha minha. Então, meus amados, Jó perdeu, Satanás tocou. As pessoas chegavam lá, Jó, caiu a casa lá onde estavam seus filhos, morreram todos. Jó não se abalava. Chegava outro, antes daquele um sair, chegava outro, Jó, caiu um raio lá, matou todas as suas vacas. Ou então deu um enchente lá, inundou tudo, matou o seu... A Bíblia não fala, mas podemos tirar essa conclusão. De uma forma ou de outra, Satanás destruiu tudo que Jó tinha, acabou com Jó. Satanás deixou Jó na lona, sem nada. Tudo que ele tinha, que Jó tinha, Satanás tirou. Tirou tudo. A Bíblia não fala em detalhes, meus amados. Mas eu creio que lavoura, tudo que Jó tinha, perdeu tudo. De uma forma ou de outra, com vento, com tempestade, com chuva, eu não sei. Porque Deus autorizou a Satanás tocar em Jó. Quando Deus autorizou, Satanás teve toda a liberdade de tocar em Jó, de todas as formas. E às vezes, meus amados, meus irmãos, às vezes a provação vem até a vida de um crente para nos aperfeiçoar. As provações, elas vêm para aperfeiçoar o cristão. Às vezes nós pensamos, meu Deus, estou passando por uma prova tão grande, tão difícil. Às vezes, aquela aprovação é para o seu bem, seu bem-estar, para te despertar você. Às vezes a gente está como Jonas embaixo de uma abobreira e de repente acontece que a abobreira seca. Se meu amado que estava empregado, porventura você estava empregado, tinha um bom emprego. Hoje você se encontra desempregado, passando necessidades. Momentos difíceis na vida do cristão. Momentos difíceis. Vêm muitas vezes para aperfeiçoar, para nos lapidar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, muitas das vezes a luta, as provações, ela vem para nos sustentar, nos despertar, para nos alertar. Nós temos muitas maneiras de
nos expressarmos o que é uma luta, uma provação, um problema difícil em nossa vida. Vou fazer aqui uma conjectura aqui, ou seja, uma ilustração. Quando chega a época da seca, que não está chovendo, quando não está chovendo, as árvores, elas não crescem para cima, elas crescem para baixo. Eu não sabia isto. Recebi essa informação, que na época da seca, que não está chovendo, as árvores, elas caem suas folhas. As folhas da primeira que cai das árvores. Aí a árvore para de crescer. Seus galhos começam a crescer as suas raízes. Mas por que, Waldemar, que as raízes de uma árvore crescem e vai para baixo, para o solo, subsolo, à procura de água, para que aquela árvore não morra, Então, suas raízes, elas penetram no solo, subsolo, nas profundezas da terra, à procura de água, de umidade, para que as raízes transportam umidade, água, para aquela árvore que está enfrentando uma seca. Inclusive já perdeu suas folhas, está somente os galhos. Então a árvore, na época da seca, ela cresce para as profundezas da terra, à procura de água. O que eu quero dizer com isso, meus amados, é que quando vem a chuva, aí a árvore já não começa mais a crescer a raiz, porque ela já está recebendo água do alto, está molhando as suas folhas, irrigando a terra. Agora aquelas raízes que estão mais por cima da terra, aquelas raízes começam a receber aquela água da chuva e transportar para o caule daquela árvore a água que ela necessita, e começa aquela árvore começa a produzir folhas e novamente já fica verde suas folhas e começa já sair as flores, depois as flores, os frutos, certo? O que eu quero dizer com isso, meus amados, é meio complicado para explicar, né? É que na vida do crente, do ser humano, não é diferente. As provações, ela vêm como uma seca, para que as raízes comecem a descer nas profundezas do solo para buscar água. Ou seja, diante das lutas, das provações, nós oramos mais, nós buscamos mais, jejuamos mais, clamamos mais. E assim, nós vamos adquirindo experiência na vida cristã. Por quê? Porque é necessário que venha na vida do crente uma seca, assim como acontece na natureza com as árvores, para que o crente busque mais, ore mais. Sabe por quê? Porque quando nós estamos com a mesa farta, com o celeiro abastecido, com a despensa abastecida, despensa cheia, dinheiro na conta bancária, bom emprego, boa saúde, está tudo bem,
às vezes nós nos descuidamos e ficamos um pouco relaxados, um pouco meio desapercebido e começamos a levar assim as coisas de qualquer maneira. Já não oramos mais, já não clamamos mais, já não oramos mais pelas madrugadas. É assim. Quando o crente está na luta, na provação, na doença, na dificuldade, no desemprego, ele ora, ele clama, ele jejua, ele busca pela madrugada, ele ora, ele clama, pede oração para os irmãos, ora em meu favor, ele fica desesperado. Irmãos, eu estou desempregado, eu preciso de um emprego, estou passando necessidade, irmão, me ajude. Ou então está doente, irmão, eu estou doente, eu estou aí, o médico disse que não tem mais jeito, eu estou gastando muito com o médico, já gastei que não tinha, estou aqui desesperado. Seja lá qual for a enfermidade, toda enfermidade, ela traz transtorno, ela traz sofrimento, angústia, desespero. E às vezes acontece na nossa família, às vezes não acontece conosco, mas com um familiar nosso, um filho, ou um irmão, ou alguém da nossa família. E Deus permite aquilo acontecer. No caso de Jó, Jó era fiel a Deus. Jó não sabia que ele estava na aprovação. E a aprovação, qual que era a aprovação de Jó? Deus provando para Satanás que Jó era fiel. Que Jó era fiel. Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó. No que ele tinha. Não na vida, no que ele tinha. Deus permitiu Satanás tocar em tudo que Jó tinha. Todos seus bens materiais. E Satanás tocou e destruiu tudo. Chegou ao ponto de Jó ficar leproso. Satanás colocou uma lepra em Jó. Uma lepra. E aquela lepra, Jó, meus irmãos, como eu já disse alguns minutos atrás, o leproso não pode conviver entre seus familiares. E Jó também já não tinha mais filho, só tinha esposa. Só tinha esposa. E ela chegou ao ponto de dizer para ele assim: amaldiçoa Deus e morra. Você vai sossegar, você vai descansar, vai acabar esse sofrimento. Amaldiçoa Deus. Ela já tinha perdido a esperança. Jó não. Jó sabia em quem ele cria. Ele confiava no Deus que ele servia. Irmãos, seja lá qual for a luta, a provação, não podemos jamais desistir do nosso Deus. Jamais podemos desanimar. Jamais uma prova, uma luta, uma dificuldade, seja lá de que natureza for, se for desemprego, se for problema familiar, se for problema com filho, na família, ou mesmo doença, em cima de um leito de enfermidade, de um leito com enfermidade muitas vezes incurável, Deus está com você. Ele jamais vai te abandonar. Se você manter-se íntegro diante dele, confiante, e falar: não, eu não vou perder a minha esperança. A minha esperança está no Senhor. Ele é a nossa esperança. Meus amados, Jó, ele permaneceu firme. Firme. E ali os dias passaram. Jó chegou ao ponto de... O leproso, ele perde tudo. Ele perde a orelha. A sua boca não pode... Fica toda cheia de ferida a boca, ele não pode alimentar. Os olhos ficam leprosos, com ferida nos olhos. Não pode sequer
nem piscar. Imagina a vida de um leproso. A coceira no corpo todinho. O corpo todo de Jó estava com lepra, coceira. Diz na palavra do Senhor, algum versículo depois, você pode observar aí na sua Bíblia, que Jó, ele chegou ao ponto de ficar em cima de um montouro, e pegava caco de telha e começava a se coçar, e tanta coceira que ele tinha, tanta ferida, coisa terrível. E a mulher dele viu ele naquela situação tão triste. Ah, Jó, amaldiçoa Deus, amaldiçoa Deus e morra, você está sofrendo muito. Ele disse para ela assim, você fala igual uma doida. Jamais eu poderia receber de Deus o bem e não o mal? Somente o bem? Não poderia receber de Deus o mal? Achando que Deus estava fazendo aquilo para ele. Deus permitiu que Satanás tocasse tudo, até na saúde de Jó, menos na sua vida. Chegou o momento que Satanás viu que não tinha jeito. Ele era íntegro. Ele era íntegro e fiel a Deus. Então, meus amados, que tenhamos como exemplo o sofrimento de Jó, a provação de Jó, e que se acaso acontecer conosco, sermos provados a tal ponto e perdemos tudo, até a nossa saúde, não desistir do Deus que nós servimos, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Você está doente? Você está em cima de uma cama? Mas você ainda tem cama. Ah, você está doente, mas você ainda tem casa para morar? Ah, você ainda tem um emprego. Está apenas doente só. Jó perdeu tudo. Perdeu tudo que Jó, tudo que ele tinha, ele perdeu. Tudo, seu gado, seus animais, seus camelos, tudo. Jó perdeu tudo. 7 filhos, 3 filhas, e até a sua esposa deu um conselho péssimo para ele. Amaldiçoa a Deus. Amaldiçoa teu Deus e morra. Mas ele perseverou. Depois, o que aconteceu com Jó? O importante é nós perseverarmos, porque após a luta vem a vitória. Após a luta, meus amados, vem a vitória. E a vitória é grande. A vitória é grande. Vamos ver aqui? Jó 42, versículo 10 a seguir. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes ele tinha. Recebeu em dobro. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em casa, e condoeram-se com ele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça em dinheiro, cada um pendente de ouro. E assim abençoou Jó, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque ele tinha 7.000 ovelhas, e agora Deus deu para ele 14.000 ovelhas, o dobro. Ele tinha 3.000 camelos, Deus deu para ele 6.000 camelos. Ele tinha 500 juntas de bois, Deus deu para ele 1.000 juntas de bois. Ele tinha 500 jumentas, Deus deu para ele 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Deus foi fiel com ele. No começo ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E aqui no versículo de número 13, de 42, capítulo 42, verso 13, diz que teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Abuque.
E em toda a terra não acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Irmãos, meus amados, Deus é fiel. Ele devolveu para Jó tudo em dobro. Tudo em dobro. Deus abriu as portas. Não importa de que forma que vem. Importa que você tenha o retorno daquilo que você nem espera que vai acontecer. Jó não tinha nem noção de que iria passar por aquela prova e sair do outro lado com vida e com o dobro do que ele tinha antes. E Deus devolveu para ele. Deus foi fiel. Os 7 filhos que Satanás tirou, Deus devolveu outros 7 filhos para ele. 3 filhas, Deus devolveu. Ou seja, Jó teve 20 filhos. Antes da lepra, teve 10. Depois da lepra, mais 10. 7 homens antes da lepra, 7 filhos homens depois da lepra. 3 filhas mulheres antes da lepra, 3 filhas mulheres depois da lepra. Só que essas filhas que Jó teve após a lepra foram as moças mais formosas do Oriente. Amém? Glórias a Deus. Isso aqui é um exemplo para nós, meus amados. Para quando nós estivermos na prova, na provação, na luta, no sofrimento, na dificuldade, se você permanecer íntegro e fiel diante de Deus, Ele jamais vai te deixar você perecer, porque Deus é fiel. Ele é fiel. O homem tem todas as falhas. O homem fala uma coisa hoje, amanhã não cumpre aquilo que ele falou. Ele promete hoje uma coisa, amanhã ele não cumpre aquilo. O homem, ele faz as coisas. Deus não deve para ninguém. Deus não deve para ninguém. Nem para mim, nem para você. Nós devemos para Ele. Tudo. Jamais podemos pagar o que Jesus fez por nós ali no Calvário. Jamais. Mas glória a Deus. Quando estiver na luta, meu amado, dá glória a Deus. Está desempregado? Glória a Deus. Está sem alimento em casa? Glória a Deus. Não tem o que comer? Come o que tiver. Se tiver nada para comer, jejue. Mas não deixe de glorificar o Senhor, porque ao seu tempo Ele vai te abençoar grandemente, vai te dar uma grande vitória, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Ficamos todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.